sejam bem-vindos à nossa aula de desenho geométrico. A rigor, a nossa primeira aula, né? Na aula passada a gente fez apenas uma introdução, comentando como é que seria o nosso curso de desenho geométrico. Dando início aqui à nossa aula, hoje a gente vai falar das ferramentas que a gente pode usar no curso de desenho geométrico, no nosso curso aqui, e vamos falar já das primeiras construções. Então vamos aqui primeiramente falar um pouquinho das nossas ferramentas. É muito importante que a gente saiba o que a gente pode usar e o que a gente não pode usar no curso de desenho geométrico. Então, como vocês podem ver aí, do lado esquerdo de vocês, tem as únicas ferramentas que a gente pode utilizar no nosso curso. Então, a gente tem uma régua e a gente tem o nosso compasso. Eu coloquei do lado direito para fazer um contraste aquelas ferramentas que você não vai usar. Você percebeu, eu coloquei novamente aqui uma régua. Só que essa régua, ela é diferente dessa. Ela é uma régua com gradação, ou seja, para a gente não interessa fazer medidas usando a régua. A gente vai usar a régua, como um pouquinho mais aqui na frente, nos slides da frente a gente vai ver, apenas com uma intenção. Já o compasso é outra ferramenta nossa, mas a gente não vai usar de forma alguma transferidor. Ou seja, quando a gente quiser medir ângulos ou trabalhar com ângulos, para ser mais exato, a gente só precisa dessa e dessas ferramentas, e dessa ferramenta. Todo tipo de construção da gente, daqui em diante, só precisa e só vamos usar essas duas ferramentas. Primeiramente, no que a gente vai usar a régua? A régua, pessoal, vai servir exclusivamente para a gente desenhar linhas. Só isso. Você não vai usar em nenhum momento a régua para tirar uma medida. Por isso que eu coloquei no slide passado a questão de a sua régua não ter gradação. Porque gradação significaria você usar para medir algo, para um comprimento de um segmento, por exemplo. Mas nós não vamos usar a régua em nenhum momento para a gente medir o comprimento de nenhum segmento, lado, nada nesse estilo. A outra ferramenta que a gente também tem que saber como usar é o nosso compasso. O compasso aqui ele vai servir para duas coisas. A primeira coisa que o compasso ele vai nos permitir fazer, e talvez aqui você já veja que é uma primeira construção básica, por assim dizer, é para transpor medidas ou transpor um segmento. Vamos colocar dessa maneira. Então, digamos que você tenha, como nessa primeira situação aqui, um certo segmento. Esse segmento aqui que eu estou destacando. Você quer desenhar esse segmento em outro lugar da folha, digamos aqui. Quer desenhar um segmento com a mesma medida. Como é que você faz isso usando o compasso? Como é que o compasso, na verdade, ele te ajuda nesse sentido? O que você faz? Se você tem um segmento, então você tem aqui o ponto inicial e você tem aqui o ponto final dele. Aí você coloca a ponta seca, essa pontinha aqui fina, que tem a agulha no nosso compasso, nós vamos denominar ponta seca. Então você coloca a ponta seca em uma das extremidades do teu segmento, aí você faz a abertura do teu compasso com a medida do segmento, de forma que a outra ponta, aquela pontinha que escreve, fique na outra extremidade do segmento. Com isso, essa abertura aqui do compasso, ele tem a medida exata do segmento que você quer transpor. Então, você vai em outro local da folha, ou em outra folha, ou qualquer outro canto que você queira levar a medida desse segmento, você marca o ponto inicial, em seguida você coloca a ponta seca do teu compasso em cima desse ponto inicial. Aí você pode escolher qualquer outro lado para onde você gira o teu compasso e marcar um ponto. Qualquer pedaço aqui do arco em que ele
Quando você gira o compasso, você sabe que você obtém uma circunferência. Então, qualquer pedaçozinho desse, você marca o outro ponto. Pronto. Então, com esse ponto e esse ponto aqui, aí você pega a sua régua e traça o segmento com a medida daquele segmento original. Então, o primeiro uso que você faz do seu compasso é para ele levar um segmento ou a medida de um segmento de um canto para o outro. Ficou entendido? Então, é esse o primeiro objetivo do nosso compasso. Agora, é claro, o outro uso do compasso é o uso mais óbvio dele, que é quando eu quero fazer círculos ou arcos. Então, como todo mundo sabe, você escolhe o centro, faz a abertura com o tamanho do raio que você quiser e aí gira o seu compasso, obtendo assim o círculo, ou então, se você quiser apenas um pedaço do círculo, você gira somente o pedacinho ou arco que você quer obter. Não esqueça, para você obter um círculo ou você obter um arco, você tem que ter o centro dele, ou lhe é dado, ou você escolhe o centro dele, e também o raio. Esse raio também ou lhe é dado, como no exemplo passado, em que a gente tinha que abrir o compasso numa medida já dada, ou então você, de alguma forma, vai escolher quem é esse raio de acordo com a sua necessidade. Então, repetindo aqui, só para repetir, nossa régua, para que é que serve? Apenas para desenhar retas, segmentos, linhas de uma maneira geral. Seu compasso, para que é que vai servir? Para transpor um segmento de um canto para o outro, ou a medida de um segmento de um canto para o outro. Ou há o uso comum do teu compasso, que é fazer círculos e arcos. Então, esses são o uso que você vai dar a essas ferramentas. A partir disso, pessoal, a gente consegue fazer construções bem complexas. É impressionante o uso que a gente consegue dar somente para essas duas ferramentas. Vamos dar início, então, aqui a essas construções mais básicas. Nosso primeiro objetivo é construir uma perpendicular. Então, o que é que vai ser dado para a gente? A gente tem fixado um ponto P e uma reta R. E o que é que a gente tem como objetivo? Eu quero construir uma perpendicular a essa reta passando pelo ponto P. É o que vocês podem observar aqui, ó. Essa é a situação final que eu quero obter. Eu tenho isso aqui inicialmente e eu quero obter isso aqui como um resultado final. Lembrando, eu só posso usar régua e compasso e naquelas regras que eu falei. Você não pode usar a régua para medir. Você só pode usar a régua para desenhar as linhas. E o teu compasso, sim, que você pode usar de repente para abrir uma certa abertura, algo do tipo. Mas como é que eu faço para, dado um ponto P e uma reta R, eu construir aqui a minha perpendicular? O primeiro passo que a gente vai dar é o seguinte: nós vamos fixar a ponta seca do compasso em cima do ponto P. Eu vou aqui mudar para o próximo slide. Então, você coloca a ponta seca do teu compasso bem aqui. E aí você faz uma abertura de forma que visualmente o raio ou a abertura que você abrir no compasso passe da reta. Pode ser qualquer abertura. E aí você desenha um círculo. Aqui eu peguei somente a parte do arco que vai me interessar, porque eu vou querer apenas a interseção desse círculo com a reta R que é dada. Então, vocês podem ver aqui, ó, a gente faz o desenho do círculo e eu peguei somente essa partezinha porque eu só quero saber a interseção dele com a reta que é nos dada, a reta R. Repetindo, coloquei a ponta seca aqui e aí desenhei um círculo. Quando eu desenho o círculo, esse círculo, uma vez que eu peguei o raio dele de forma que ultrapasse a reta, ele vai cortar a reta em dois pontos. Então, nesse momento, você tem que tomar um cuidado. Você não pode ter pego um raio de forma que quando você traçasse o círculo, ele não tocasse a reta. Ou então, que quando ele fosse, seria tangente. A tangente até daria já a solução para a gente, mas é claro que
pegar o raio de forma que é tangente aí seria uma sorte. Então a gente não conta com sorte na matemática. Então a gente pega de forma que a gente consiga ultrapassar a reta. E aí tudo bem. Aí você marcou o ponto A, você marcou o ponto B, e agora no passo seguinte você vai repetir esse mesmo processo. Só que ao invés de colocar a ponta seca do compasso no ponto P, você vai colocar essa ponta seca no ponto A. Aí você pergunta assim, professor, mas qual a abertura que eu vou pegar? Você pode pegar essa mesma abertura, ou seja, não modificar a abertura que você tinha aqui, essa abertura que está dando esse raio, ou você pode pegar uma abertura de forma que ela, digamos que a ponta seca do compasso está aqui, de forma que ela ultrapasse essa linha imaginária que você sabe que vai ser a tua perpendicular. Então, você imagina aqui, ó, pode pegar uma aberturazinha assim, ó. Então, você sabe que está ultrapassando aí a tua perpendicular. Ou, como eu falei, você pode manter essa abertura, não tem problema algum. Mas vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que eu peguei uma abertura diferente, mas maior. Então, ela é maior aqui do que a reta imaginária que vai ser a tua perpendicular. Aí você vai e traça o círculo, né? Então, você botou a ponta seca aqui, aí você traçou o teu círculo. Você vai obter uma situação assim, ó. Então, tá aqui, ó, você traçou o círculo. Esse que está de azul, você traçou o círculo. Uma ponta seca aqui do compasso, ou seja, o centro é o ponto A. E aí, eu peguei somente essa partezinha aqui, porque é o que vai nos interessar. Estou tentando deixar as figuras o menos poluída possível. Então, por isso que eu não completei aqui o círculo todinho. Então, basta olhar para isso aqui que a gente entende. O centro está aqui, e aí eu tracei o círculo. Aí eu deixei somente esse arco aqui, porque é o que vai interessar para a gente. Vocês vão já entender por quê. Essa mesma coisa, pessoal, eu vou fazer com o ponto B. E aí eu mantenho o raio. Ou seja, o raio que eu usei com a ponta seca aqui, que deu esse círculo aqui, eu, quando coloco a ponta seca do compasso no ponto B, eu mantenho o mesmo raio. É importante que eu mantenha o mesmo raio. Aí eu traço esse outro círculo aqui. Então, a ponta seca está em B, então B é o centro. E o raio é o mesmo quando a ponta seca estava aqui. Eu não mudo a abertura do compasso quando eu passo daqui para cá. O que acontece? A gente obteve dois círculos. Esse círculo aqui, com centro em A, e esse círculo aqui, com centro em B. Esses dois círculos, eles vão se cruzar em dois pontos. Esse ponto aqui de cima, claro que a figura está mal feita, e esse ponto aqui que eu estou chamando de Q. Você pode escolher qualquer um deles. Qualquer um deles vai te dar o que você quer. No caso, eu escolhi o ponto de baixo, que é o meu ponto Q. Então, esse ponto Q é o ponto que eu obtive. O que é que eu faço agora para obter a perpendicular? Eu vou ligar P até Q. Então, essa reta aí que passa por PQ, que eu estou colocando aqui de verde, é a reta perpendicular. E com isso você termina a construção. Mas é bem provável que você esteja se perguntando, professor, mas por que é que essa reta que eu obtive, ela é uma reta perpendicular à reta R? E aí, gente, tem duas respostas. Você tem dois caminhos de enxergar isso. Tem um caminho que ele é mais rápido e tem um caminho que ele é um pouquinho, digamos assim, você tem que observar algumas coisas a mais. Então vamos ver aqui o primeiro método. Vou colocar aqui, ó. Primeira maneira de você enxergar e, de fato, essa reta aqui, ó, PQ, que foi construída só usando régua e compasso, de fato ela é perpendicular à reta R. Então, o que é que você tem que observar? Veja, pessoal, que esse ponto P, pela maneira como eu construí o ponto A e o ponto B, a gente sabe que a distância daqui para cá é a mesma distância daqui para cá. Tá certo? São as mesmas distâncias, porque o ponto A e o ponto B estão sobre essa circunferência, cujo centro é P.
Então, o ponto P ele é equidistante do ponto A e do ponto B. No curso de geometria de vocês, do semestre passado, vocês viram que se um ponto ele é equidistante de dois outros pontos, então ele está na mediatriz do segmento que une esses pontos. Então, foi algo que vocês viram ou deveriam ter visto no curso passado de geometria, né, euclidiana. Então, o ponto P, visto que ele é equidistante do ponto A e do ponto B, então ele está na mediatriz do segmento. Eu vou colocar aqui essa observação. O ponto P, então, fato 1. O ponto P está na mediatriz do segmento AB. Então, essa é a primeira observação. Agora vamos olhar para o ponto Q. Como foi que eu construí o ponto Q? A abertura do compasso é abrir nesse raio e ele é a interseção dessa circunferência com centro em A e da circunferência com o mesmo raio, só que mudando o centro, agora em B, com a interseção com outra circunferência. Então, você tem o ponto Q. Ou seja, o ponto Q ele também é equidistante tanto do A como do B. Porque esse raio aqui, quando eu construí essa circunferência, é o mesmo raio de quando eu construí essa circunferência. Lembram que eu falei que era importante, quando eu passava do A para o B, eu manter a mesma abertura do compasso? O porquê disso? Porque isso ia fazer com que esse ponto Q, o ponto de encontro dessas duas circunferências, tivesse equidistante do A e do B. Lembrando, esse processo poderia acontecer com aquele ponto lá de cima. Então, o ponto lá em cima, também, que seria o ponto de encontro, você poderia usar a mesma coisa na mesma resposta. Mas o fato é, o ponto Q, ele está equidistante do A e do B, então ele também está na mediatriz. Essa é uma propriedade da mediatriz. Na verdade, a mediatriz é justamente o lugar geométrico, né, dos pontos que são equidistantes aos extremos, né, do segmento do qual ela é mediatriz. Ou seja, então aqui eu já tinha que o ponto A está na mediatriz de AB, então o ponto B também está na mediatriz do segmento AB. Se você sabe que o ponto P e o ponto Q, que são esses dois pontos aqui, se ambos estão na mediatriz, o que é que você precisa para determinar uma reta? Você só precisa de dois pontos. Ou você tem dois pontos para determinar uma reta, ou você tem um ponto e o ângulo, né? Que o coeficiente angular da reta. No nosso caso aqui, nós temos dois pontos, que é o ponto P e o ponto Q. Você tem dois pontos da mediatriz. Se você tem dois pontos da mediatriz, você consegue construir a mediatriz ligando os pontos. Então, essa reta aqui, ela é mediatriz desse segmento que foi obtido, né? Se ela é mediatriz do segmento, você sabe que ela é perpendicular. Então, essa construção de fato nos deu uma perpendicular. Então, essa era a primeira maneira de você enxergar o método 1. Mas tem outra maneira de você enxergar também que isso dá certo. Eu vou fazer aqui para vocês. A outra maneira a gente vai fazer o seguinte, eu vou construir. E aí nós vamos olhar para esses dois triângulos aqui. Vamos olhar para esse triângulo. Estou pintando de amarelo. E vamos olhar para esse triângulo aqui. Eu estou pintando ele de laranja aí. Esses dois triângulos, eles são congruentes. Lembra que são triângulos congruentes? São triângulos que são iguais em todos os sentidos. Eles mantêm os lados e os respectivos ângulos a esses lados iguais. Por que eles são congruentes? Se você notar, pessoal, esse lado aqui, o AQ, ele é igual a BQ, pela construção que a gente fez. Viu que na construção o AQ é raio e o QB é raio também, e ambos têm a mesma abertura, pela construção que a gente fez com a régua e compasso. Da mesma forma, o lado AP é igual a BB.
Aí, quando você olha esse triângulo aqui, que está pintado de amarelo, os três lados dele são iguais aos três lados do PBQ. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, método 2. Então, método 2 de enxergar que eu construí de fato uma perpendicular. Aí você sabe que o triângulo PAQ é congruente. Lembrando que congruente em geometria significa igual ao triângulo PBQ. Qual o caso? Eles dois têm os três lados iguais. Lado, lado, lado. Se ele tem os dois lados iguais, isso significa que esse ângulo bem aqui, ó, que está olhando para esse lado, tem que ser igual a esse ângulo bem aqui que está olhando para esse lado. Vou até pintar aqui de outra cor. Então, aqui, ó, esse ângulo bem aqui, eu pintei de azul, é igual a esse ângulo bem aqui que está sendo pintado de azul. Aí você vai olhar agora para esse triângulo, ó. Veja, ele é um triângulo isósceles. Isso aqui é uma bissetriz. E se eu tenho um triângulo isósceles e eu traço uma bissetriz, a bissetriz ela coincide com a altura, coincide com a mediatriz, com a mediana do triângulo. Ou seja, no triângulo isósceles, com respeito ao lado que teoricamente não é igual, tudo coincide. Então, isso aqui em particular é uma altura. Se é uma altura, essa reta ela é perpendicular a essa reta R. Então, só completando aqui. Então, isso aqui implica que a reta PQ ela é perpendicular, vou botar aqui reta, né? É perpendicular à reta R. Então, essa foi a segunda maneira de você enxergar aí que, de fato, a reta R era perpendicular a essa reta aí que você construiu. Tudo bem? Então, duas maneiras de você enxergar. Essa construção ajuda a gente a enxergar outra construção e fica até mais fácil, uma vez que a gente já tenha visto essa. É a seguinte, se me for dado o segmento AB, então eu tenho um segmento já, e como é que eu faço para construir a mediatriz dele? Então, me é dado aqui só o segmento. Veja que na situação passada, eu tinha o ponto e uma reta. Agora eu tenho só o segmento. Como é que eu faço, dado o segmento, para construir a mediatriz? Note que quando você constrói a mediatriz, automaticamente você já tem também o ponto médio. Então, essa construção aqui, ela também te dá o ponto médio. Então, você obtém de imediato a mediatriz e o ponto médio. São duas coisas que a gente já obtém. Então, vamos ver. É uma construção até mais simples, uma vez que a gente já sabe construir uma perpendicular. Então, o que a gente faz? É aquela mesma ideia de construir dois círculos com o mesmo raio, mas um com a ponta seca numa extremidade e o outro com a ponta seca na outra extremidade. Então, veja, eu boto a ponta seca do compasso no ponto A, faço uma abertura com um raio qualquer, de forma que esse raio ultrapasse a linha imaginária do que eu imagino que é a mediatriz. Então, você imagina a mediatriz na sua cabeça, a situação inicial é essa, aí você imagina ela, aí você pega um raio de forma que ultrapasse isso daqui. Professor, como é que eu sei que eu estou pegando o raio certo? É o seguinte, se você pegar o raio errado, se for um raio menor, quando você traça a circunferência aqui e a circunferência aqui, elas não vão se tocar. Então, é aí que você sabe que você não pegou o raio grande o suficiente. Quando você pega um raio grande o suficiente, então elas vão se encontrar em dois pontos, que é esse nosso objetivo. Um, você colocando a ponta seca aqui, e o outro você colocando a ponta seca aqui no B, e mantendo o raio. É importante você manter o raio. Essas duas circunferências, que eu desenhei só parte delas aqui, vão se encontrar em dois pontos. Eu estou dando o nome de P e Q. Isso aqui já lhe dá a resposta. Quando você liga P a Q, essa aqui é a sua mediatriz. Professor, por que essa reta que a gente construiu, ela é a mediatriz? É a mesma resposta do problema anterior. Porque, de fato,
a gente pegou parte da construção anterior. Note que essa construção aqui ela é parte da construção anterior. Então, como é que a gente faz? Você nota que esse ponto P aqui, ele tem a mesma distância para o ponto A e para o ponto B. Por quê? Porque você manteve o raio, você colocou a ponta seca aqui e depois você abriu essa abertura. Aí, mantendo essa abertura, você colocou a ponta seca em B. Então, a distância de P para B é a mesma distância de P para A. Então, P está na mediatriz, porque ele é equidistante do A e do B. A mesma coisa o ponto Q. Essa abertura daqui para cá é a mesma abertura que você colocou daqui para cá. Então, o ponto P e o ponto Q, eles estão equidistantes do A e do B. Então, eles estão na mediatriz. A mediatriz é o local geométrico dos pontos que ficam equidistantes à extremidade do segmento. Então, esse ponto P e esse ponto Q te dão a mediatriz. Você obteve aí, consequentemente, a tua mediatriz e, por tabela, você ganhou o ponto médio. Então, esse ponto aqui, o ponto de encontro de duas retas, você obteve aqui o ponto médio. Essa construção aí, lá da perpendicular, ela lhe deu a construção de uma mediatriz, a ideia de como você construir a mediatriz, ela lhe deu também, de graça, como é que você obtém um ponto médio. E o que a gente tem que manter em mente a partir de agora? Uma vez que a gente tenha já e saiba fazer uma construção, e a gente precise, em algum momento dessa construção, a gente não precisa mais explicar detalhadamente como é que a gente faz aquele processo inicial. Vamos supor, professor, o que é que isso quer dizer? Digamos que em algum momento você precise construir uma mediatriz, em alguma outra construção, em algum outro problema. Você não precisa descrever todo o processo de como construir a mediatriz. Você fala, olha, usando regra e compasso, traça a mediatriz do segmento tal. E essa regra, ela vai valer para toda a construção que a gente fizer. Uma vez que a gente tenha feito a construção, a gente vai ficar... agora, a gente não fica refém de ter que reconstruir. A gente passa a usar aquela construção apenas citando ela. A gente vai ver a construção de paralelas na próxima aula. E aí, a partir daí, a gente usa a construção de paralelas sem ter que ficar construindo, mostrando como é que constrói uma paralela. E é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje.